Que o King escreve umas histórias muito boas de terror, a gente já sabe. E hoje a gente vai analisar um dos pontos mais importantes da carreira desse cara, que são as suas adaptações para o cinema. É isso, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam bem, espero que tenham tido uma ótima semana maravilhosa. Por aqui tivemos uma boa semana, né, amor? Isso! Uma boa semana e um final de semana ainda melhor, porque nesse final de semana a gente resolveu fazer um negócio que a gente já tava adiando, já tinha um tempinho, que era assistir várias adaptações dos livros do Stephen King. Então, aproveitando que a gente assistiu esses filmes, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar um pouquinho sobre como foi essa experiência, né, e trazer pra vocês aí as minhas opiniões e tudo mais, a Nanda também, porque alguns filmes ela nunca tinha assistido, outros a gente assistiu de novo, né, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, né. Falar de King, não falar das adaptações pro cinema dele é uma coisa quase impossível. A gente sabe que o King ele é um dos autores mais adaptados assim da história, né? Ele tem muita adaptação, né? Eu não sei o número disso, deixa aí nos comentários, mas o cara ele tem muita adaptação pro cinema. Muita gente conhece o autor não pelos livros, mas pelas suas adaptações pro cinema, né? Tem até uma coisa engraçada que o pessoal costuma dizer, né? Você pode não saber quem é esse cara, mas você com certeza já assistiu algo dele. E isso é um fato, né? O próprio King conta essa história, né? Que uma vez ele tava no mercado, alguma coisa assim, e uma senhora, né? Alguma coisa abordou ele falando: ah, você é aquele cara, né? Que escreve livros de terror e não sei o que. Daí ele fala: ah, sim, né? Eu escrevo livros e tal. Ela fala: ah, mas eu não gosto muito dessas coisas que você escreve. Eu gosto mais de Um Sonho de Liberdade. Eu gosto mais de filmes assim, né? Aí foi: então, mas fui eu que escrevi essa história. Ela falou: não foi você, não. Saiu em negação a mulher. Coisa louca, né? Então, pois é, esse é o tipo do King, porque ele não só escreve grandes histórias de terror que são adaptadas para o cinema, como ele escreve grandes histórias. Claro que quando a gente vai ver um filme dele, a gente já espera que seja terror, mas Um Sonho de Liberdade, Espera de Milagres estão aí para provar que ele não é só um escritor de terror, ele é um contador de histórias. E para começar essa listinha de adaptações aqui, não são as melhores, não são minhas preferidas, são as que a gente assistiu nesse final de semana, né? A gente vai começar, é claro, por Carrie, né? Esse filme desse livro aqui, né? E assim, eu nunca tinha assistido o filme, com exceção dessa vez quando eu era muito criança. Quando eu vi, eu tenho esse flash na minha mente, mas eu nunca tinha voltado pra assistir, nunca tinha pegado e tal. Todo mundo sabe a história de Carrie, não tem? Então acho que todo mundo tá familiarizado com o enredo, né? Foi uma história assim que revolucionou o terror, né? Ele trouxe com uma maneira muito crua, muito visceral, temas assim que são atuais até hoje e que lá naquela época chocou todo mundo, né? Não é à toa que depois daquilo a carreira do King deslanchou, né? E ele se tornou quem é hoje, né? Quem a gente conhece hoje. E aqui, né, o filme, pra mim, ele é excelente, não tenho muito o que pontuar, porque ele é bem fiel ao livro, né? Sim. Eu li o livro e tal, não sei o que, mas alguns detalhes do enredo meio que acabaram escapando da minha memória, mas a Nanda lembrava certinho, ela falava: ah, é desse jeito, é bem assim. Eu acho que lá pro finalzinho tem algumas coisas diferentes, né? Mas acho que não impactou em nada, é um filme incrível, completinho, assim, ele conta tudo de uma maneira muito crua, sabe? Ele não tem, desde o início, né, ele mostra os poderes da Carrie, né? Pra quem você nasceu, tá num buraco com internet pra ver meus vídeos, Carrie é um livro, um filme sobre uma garota que sofre muito bullying, que tem uma mãe que é fanático religiosa, enfim, é uma criação meio esquisita, e que tem poderes de telecinese, né? Ela consegue mover as coisas com o poder da mente e tal. E desde o dia em que ela teve a sua primeira menstruação, né? Ela revela potencializa esses poderes, né? A história começa a partir daí, né? É um terror de colegial, né? Mas só que o filme ele não aposta tanto no terror, ele não aposta tanto em coisas sinistras e tal. O que ele deixa muito escancarado é esse sofrimento da Carrie na escola, em casa e tal. É isso que é o terror mais forte desse livro, porque você vê quando ela entra naquele quartinho e começa a gritar, é com uma intensidade, é uma coisa que dói no coração, né? Você vê que, embora ela seja criada de uma maneira religiosa, você vê que é uma criação muito violenta, né? Quando ela entra nesse quartinho, começa a gritar, mostra um take ali do Jesus ali e tal, cheio de flecha. É uma imagem muito violenta e que fica na nossa cabeça, que lá pro final vai ter um novo significado. Enfim, é bem interessante. Então foi uma adaptação que eu adorei assistir. Pra mim, completou a experiência, e diferente de um outro filme que a gente vai falar mais pra frente, eles se completam, tanto o livro quanto o filme.
Eu acho que é uma experiência incrível. E, cara, se você ainda não leu e ainda não assistiu, vai sem medo. É uma ótima indicação. Eu acho que você vai se divertir bastante. Não sei se tem ordem certa. O que você indica? Livro, filme? Qual que é a ordem melhor? Tem alguma coisa? Não, eu achei esse de 77, pelo menos, ele é muito fiel ao livro. Eu não lembro do de 90 e pouco e esse de 2000 e pouco aí que... Eu nunca assisti nenhum dos Então, eu assisti os dois, mas eu não lembro dos detalhes. Então, eu não sei. Mas o de 77, que é a primeira adaptação, é impecável. Esse livro aqui, né, só pra falar um pouquinho dessa edição, a edição da Suma, que veio na biblioteca Stephen King. É uma edição bem simples, mas é muito bonita, né, capa dura e tal. Tem uma notinha do King aqui no começo, falando de onde vieram as inspirações pra essa história, né. Ele tinha duas colegas na escola dele que sofriam bullying pra cacete, e com o passar do tempo, ambas morreram, uma se matou, alguma coisa. É bem triste, é uma história muito pesada, e ele escreveu Carrie, e depois isso foi pro cinema, não só como uma denúncia pra um tema que é tão pesado, como também até um toque de vingança, sabe? Pra fazer justiça de uma maneira um pouco, né? Era bem forte, é bem marcante, não tem como você passar por essa experiência aqui sem sentir o impacto dela. Então fica a indicação aí. E pra continuar aqui essa listinha, eu resolvi trazer um filme que, assim, é um dos meus favoritos de terror. É um filme que eu assisti e depois eu descobri que era uma adaptação do King. Eu não sabia, e depois eu fui ler o conto e, assim, né? Perfeito, maravilhoso. Eu acho que é um filme que quase a galera conhece, assim, todo mundo, cara, falava, cara, esse filme, aquilo outro, e você já assistiu? Foi um movimento, né? Sim. É o filme que foi uma febre e tal. É um filme incrível. E assim, eu acho que ele, é como Carrie, ele complementa a história escrita, mas eu acho que ele vai além. Ele não só complementa, como ele aprofunda muito mais do que o King colocou no livro. Vamos parar de mistério. Nós estamos falando de qual filme, amor? 1408. 1408, né? Eu não sei se vocês estavam esperando por esse, hein? Acho que pelo que eu falei, talvez estivesse esperando outra coisa. Mas estamos falando de 1408. Por que eu trouxe esse filme aqui? Quando a gente fala de King, fala de adaptação, eu sei que as pessoas falam de outros filmes aí que ficaram mais no hype, né? São mais consagrados. 1408, pra mim, ele é um dos meus favoritos, porque ele cumpre o propósito com maestria. E assim, antes de falar do filme, vamos falar um pouco do conto. O conto vocês conseguem encontrar nessa antologia aqui, ó. Tudo é Eventual. Antologia lançada pela Suma, que é assim, tem uma cacetada de história aqui, ó. Não sei quantas tem, deixa eu ver. São 14 histórias de terror, todas bem curtinhas e tal. E o 1408 tá aqui. Eu tive uma experiência muito curiosa com essa história, porque como eu disse, primeiro eu assisti, né, o filme, porque todo mundo falava desse filme, não sei o quê. Pelo menos no meu círculo, no né? Também. Né? E no seu também. E depois, anos depois, cara, eu resolvi ler e aí completou, né? Mas assim, eu prefiro o filme. Porque depois que você conhece o filme, a história do conto fica um pouco rasa. Tem a escrita do King, que é maravilhosa e coisa e tal, mas o filme, ele é muito completo, cara. E sobre o que se trata o 1408, pra você que não conhece? É basicamente a história de um cara que é um escritor de terror, mas não bem um escritor de terror. Ele é um escritor de... não ficção, né? E o que ele faz? Ele vai em lugares assombrados, né? Ele vai em hotéis assombrados, cemitérios assombrados e não sei o quê. E ele fica procurando experiências sobrenaturais e depois ele escreve 10 lugares assombrados pra você conhecer. Digamos assim, esses são os livros dele e o cara faz muito sucesso escrevendo esse tipo de coisa. Então, o que acontece, né? Um belo dia ele resolve ir até um hotel que, embora não seja muito famoso, se você pesquisa bem, você encontra as lendas sobre esse hotel. E do que se tratam essas lendas? É muito complicado falar, porque não é bem uma história de fantasma. É sobre um quarto maligno. É muito além de fantasma, de aparição. É sobre um quarto maligno. O quarto é quase uma entidade em si. O número do quarto, né, é o 1408. Se você somar os números, vai dar o número 13. E não por coincidência, o quarto fica no 13º andar também. A história é basicamente sobre isso. São as aventuras desse cara dentro desse quarto, onde 56 pessoas morreram dentro desse quarto, né? Então, assim, ele não é só assombrado, ele tem um histórico sangrento aí, né? Tem pessoas, assim, é uma coisa muito curiosa, né? Que quando ele entra no hotel, né? O gerente não quer de jeito nenhum deixar, fala, pelo amor de Deus, não entra nesse quarto, desista dessa merda. Só que tem uma lei, né? Se você tem um hotel e o quarto está vago, você não pode proibir um cliente de alugar, de passar a noite nesse quarto. Isso é uma lei, ele menciona isso no conto, não é mencionado no filme, mas
mas é uma coisa interessante de a gente saber, né? E ele, o gerente fica falando, que é interpretado pelo Samuel Jackson, ele fala, cara, pelo amor de Deus, desista dessa merda, e ele começa a contar as histórias sinistras que aconteceram nesse quarto de hotel. Primeiro, né, um monte de gente que se matou, pulou da janela, esse tipo de coisa, e assim, o Mike, né, Mike Aslan, acho que é isso, né, ele já sabe dessas histórias, só que assim, não foram só pessoas que pularam da janela, mas também teve tipo 20 e poucas mortes naturais, 30 e sei lá quantas mortes, pessoas que morreram assim, tipo, de ataque do coração, coisas assim, mano, é uma história muito louca, e tanto o livro quanto o filme, eles trabalham muito bem em fazer a progressão desse suspense, né? Pra você ter uma ideia, logo no filme, pouco antes de ele ir pro hotel, ele liga lá tentando marcar uma reserva, e ele liga e fala assim, eu quero reservar pra semana que vem, o hotel fala, né, a atendente diz, não tem vaga, pro mês que vem então, não tem vaga, pro ano que vem, porque ele não tem vaga, porque eles não querem de jeito nenhum deixar que o cara se hospede lá. E isso tudo, né, esse suspense, essas histórias antes do cara entrar lá, cria um suspense, uma progressão que eu acho fantástica. E quando ele entra lá, você descobre que a história não é só sobre um quarto, não é só sobre as assombrações. O filme, diferente do livro, ele vai muito além. Ele conta o background desse escritor, fala sobre o casamento dele, que ele acabou perdendo, separou da esposa, né, porque eles perderam uma filha e tal, que tava doente, não sei o que. E ele é um cara que ele ficava sofrendo aquele inferno e tal, não sei o que. Inclusive, né, ele, embora não acredite em nada do sobrenatural, ele quer acreditar que o sobrenatural existe. Logo no início do filme mostra a forma como ele entra num determinado hotel e ele fica procurando as assombrações e tal, porque ele quer acreditar, porque talvez, quem sabe, ele consiga ver a filha de novo. Enfim, é uma história que vai muito além de uma simples história de fantasma. O quarto não é só um quarto, mas também o psicológico dele, é ele tentando aceitar, ele lutando contra os próprios demônios. Não vou falar mais do que isso, leiam o conto, assistam o filme, os dois se completam, uma experiência perfeita que vocês não vão esquecer. E agora a gente vai falar sobre a adaptação, minha adaptação preferida. Como eu disse, eu gosto muito de 1408, eu tenho uma história com 1408, porque é uma adaptação que eu vi há muito tempo, assisti várias vezes, se não me engano era um daqueles que a gente alugava em locadora, cara. Então é um filme que eu assisti muitas vezes, gosto muito, mas a gente vai falar agora de um filme que eu assisti não tem muito tempo. Se você me segue lá no Threads, você viu, eu fiz alguns comentários enquanto eu tava assistindo o filme, e nós estamos falando de Misery, Louca Obsessão. Assim, esse livro, eu já falei dele aqui no canal, é aquele tipo de livro que eu adoraria esquecer pra poder ler de novo, porque ele é angustiante, ele é claustrofóbico, ele é intenso, e eu adoraria passar por essa experiência de novo, como se fosse a primeira vez, né? E eu consegui, só que não foi lendo, foi assistindo o filme. Eu assisti pela primeira vez nesse final de semana. E assim, cara, como que eu consigo descrever essa experiência, né? Porque Misery é fantástico, né? Conta a história também de um escritor, né? O King adora escrever sobre escritores. E esse escritor, ele é muito famoso por escrever uma determinada série lá, Misery Sherstein, sei lá. Ele escreve as histórias da Misery. O nome dele é Paul Sheldon, claramente inspirado no Sidney Sheldon, né? E em determinado momento ele cansa, né, de escrever sobre essa personagem, essa saga. Ele quer se redescobrir como escritor, ele quer ampliar os próprios horizontes na arte, enfim, e ele resolve matar a personagem, ele resolve encerrar a história, a saga, enfim, que ele estava escrevendo. Só que temos um problema, né? Uma determinada tarde, enfim, ele estava ali de bobeira, andando com o carrinho dele, né, ou esquiando, depende da obra que você tá vendo, e ele, enfim, tem um acidente, ele se arrebenta, quebra a perna, ele vai pro caralho, e ele é resgatado por uma enfermeira, graças a Deus, né? Uma enfermeira resgatou ele no meio da neve e tal. Só que temos um outro problema aí, né? Essa enfermeira é a fã número 1 do nosso Paul Sheldon. I'm your number one fan. There's nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'll take good care of you. I'm your number one fan. E ela não tá gostando dos rumos que ele tá dando pra história preferida dela. E assim, né, a história, ela tem um conceito muito simples, que é a fã número 1 que, vamos falar, né, ela sequestra o autor dela, né, ela sequestra o cara e mantém ele cativo dentro da casa. E toda a história vai se passar dentro do quarto do cara ali, onde ele tá refém. Tem tudo pra ser uma história simples, se não fosse o domínio do ritmo do King e do diretor que fez a adaptação. Porque o que faz essa história ser impressionante
impressionante é justamente o ritmo, porque logo no começo, embora não seja uma história gore, né, ela não é sangrenta, não tem nada disso, ele consegue te deixar tenso o tempo inteiro, porque a interpretação da Annie Wilkes, cara, é uma coisa de louco, assim, é difícil de acreditar. É um filme que é um pouco antiguinho já, mas ele tá muito atual. Depois que você passa as limitações técnicas de imagem e áudio, você entra naquela experiência e, cara, é uma coisa inesquecível. Logo no começo tem uma cena que ele tá deitado na cama ali e tal, e a Annie, ele pergunta pra ela, né, ele fala assim, mas por que eu não fui pra um hospital, né, por que você não me levou pro hospital, me trouxe pra cá e tal? Ela fala assim, não, mas é porque as estradas estão bloqueadas e tal, mas assim, tá tudo bem, já você melhora, eu tô cuidando de você. E daí ela levanta assim a coberta, né, e tal, onde as pernas dele estão arrebentadas ali embaixo. Ela levanta a perna e a câmera, cara, vai dando um close assim, e você vê que, pelo amor de Deus, a perna dele tá necrosando, o negócio tá horroroso. Então, assim, é a primeira sementinha da dúvida, né? Ela tá dizendo que a perna dele nem tá tão ruim assim, mas quando você vê o negócio tá tão feio, você pensa, caralho, por que ela tá mentindo, né? Claro, se você já sabe a história, você já sabe por que ela tá mentindo, né? Mas isso é só uma sementinha que o diretor coloca, que o King coloca, enfim, pra criar esse clima de tensão que começa desse jeito e depois chega num ápice, assim, que é simplesmente fantástico. Vale muito a pena assistir esse filme. Você já leu, você vai ter uma experiência, assim, de terror de altíssimo nível, cara. Você vai ver, a trilha sonora é maravilhosa, a atuação de todo mundo tá incrível, então, assim, não tem muito o que dizer. A Nanda dormiu logo no começo, né, porque ela tava cansada. A gente viu numa sexta-feira, né, ela tava cansadinha e tal, mas se você aí tiver com pique, larga agora o vídeo e vai assistir, porque esse filme vale muito a pena mesmo. Não larga o vídeo não. Não larga o vídeo não, fica até o final, depois você vai lá. Apesar que eu acho que eu tô chovendo no molhado, né, cara? Aqui, quando eu tava falando tão bem lá do suspense do 1408 que eu tava fazendo, acho que a galera já tava esperando um Misery e tal, porque, mano, esse é um clássico. Misery e Carrie, né, são clássicos, né? 1408 tinha que ser um clássico também. Eu acho que ele é um clássico moderno. Ele é um clássico moderno. É um clássico moderno. Porque todo mundo da nossa idade... Mas vamos falar de clássico agora? Agora vamos falar de clássico, hein? Vocês sabem qual que é o próximo filme que eu não podia deixar de falar nesse vídeo? Vamos falar, é claro, meus queridos, de um dos filmes mais, assim, aclamados do cinema, do terror. Um dos filmes, assim, que... né? Muita gente gosta, muita gente ama, menos o autor, né? O autor detesta o filme. Nós estamos falando de O Iluminado, né? Esse filme a gente já assistiu já tem um tempão e a gente resolveu assistir de novo nesse final de semana pra ver se refresca a memória e tal. Porque e sim, a gente se odeia. Tá bom, calma lá, vamos lá. O Iluminado, né? Se você também tá no buraco do lado do coleguinha que não conhece Carrie, se trata também de um escritor, ou melhor, de um professor, que ele tem alguns problemas aí, né, na vida, né? Ele é um cara que tem problema com álcool, ele tem alguns surtos de violência, enfim. Ele acaba sendo mandado embora da escola onde ele dava aula, porque ele fez uma cagada lá, enfim. E ele recebe uma grande oportunidade de emprego, ele tá precisando, né? E ele vai ser o zelador, né? Vai ser o cara que cuida do Hotel Overlook durante o inverno. O Hotel Overlook fica nas montanhas, lá na casa do cacete e tal, onde neva pra caramba e tal, e o negócio fica inacessível. Então a gente precisa de um cara que fique cuidando 24 horas lá, pra aquecer alguns cômodos, pra cuidar da caldeira, pra não deixar o treco explodir, coisa e tal. Então ele e a família vão lá pra esse hotel pra cuidar ali das dependências, né? Só tem um problema, o hotel é assombrado, né? Então é mais ou menos por aí a história. E agora, se tratando do livro, eu não tenho muito o que dizer. Eu já falei aí, tá no meu top 5, acho que ficou em terceiro lugar, alguma coisa assim, quando eu fiz a minha listinha de top 10. É um dos meus livros favoritos do King, já li umas 3 vezes, eu vou ler quantas vezes. É um livro que eu adoro. A Nanda também já leu, gosta também do livro, é muito bom. Agora sim, vamos falar da adaptação, né? Uma bosta. Stanley Kubrick é um cara assim que a gente conhece, ele é um tanto problemático. E a gente pode falar isso, porque... Megalomania. Sem noção. Mas ele é um cara, assim, que ele é muito peculiar, né? E eu chamo sim de problemático porque ele levava seus atores ao limite. E não sei se vocês sabem, o cara que tá atuando, ele tá trabalhando. Imagina seu chefe fazendo você repetir a mesma tarefa mais de 100 vezes. Porque eu quero o perfeito. Bom, as pessoas aceitaram e graças a esse perfeccionismo, nós temos a obra do jeito como ela veio ao público. Essa obra que a gente tem aí e que tanta gente gosta. Eu, particularmente, eu não sou tão
fã dessa adaptação por vários motivos. Vou citar só alguns, vou dar um exemplo, né? Como eu mencionei nos outros livros, nos outros filmes aqui, eu sou um cara que eu sou muito fã do ritmo que vai crescendo e explode, tem aquela catarse lá pro final, né? Eu gosto muito dessa construção de ritmo. Claro que ele não fez um filme pra me agradar, mas isso não quer dizer que eu não vá gostar, né? Então, como começa, né? A cena do filme começa com aquelas tomadas gigantescas e tal, coisa que é um pouco contraintuitiva, né? No terror, que opta por cenas mais fechadas, mas ali a gente tem aquelas paisagens imensas e o carrinho andando ali e tal, e uma música horrorosa tocando ao mesmo tempo ali e tal. E você fica com aquela sensação de desgraça iminente, vai acontecer algo. Mas, mano, nos primeiros 5 segundos de filme, vamos com calma, né? Eu não gosto muito desse ritmo pancada logo no início. Eu preferia algo mais linear, algo mais crescente. Enfim, é uma questão de ritmo, né? Mas não dá pra negar, o Kubrick, como um fotógrafo, né? Ele também cria grandes composições, né? A gente pode ver, e pra mim, essa é uma coisa legal que eu gosto bastante do filme, são essas composições. Ele trabalha muito com perspectivas, né? Com pontos de fuga, né? Mas, né, não adianta só você ser um grande compositor de cenas, você saber trabalhar elas ali na tela, mas elas precisam contar uma história. E eu queria trazer uma que eu achei interessante, que é quando ele tá escrevendo ali, você vê logo nessa cena, essa composição que é completamente simétrica, né? O Kubrick, ele gosta de trabalhar bastante a simetria, e ele tá escrevendo ali e tal, e em um determinado ponto, a Wendy aparece saindo lá no final do corredor, vocês estão vendo a cena aí, e ela quebra a simetria, ela quebra o equilíbrio dessa cena. E eu achei isso muito interessante, porque isso conta a história, né, ao mesmo tempo. Porque quando ela quebra o equilíbrio da cena, a simetria da cena, significa que ela irá quebrar o equilíbrio do nosso amigo Jack Torrance, que tá ali estressadíssimo com a escrita da sua história, né, enfim. You're breaking my concentration. You're distracting me. Depois a gente tem uma treta do caralho ali, eles se pegam na porrada, é uma coisa de louco, né? Enfim, eu tenho certeza que vocês já assistiram esse filme. Quem não assistiu, vou ser bem honesto, não é minha adaptação preferida. É diferentona, é muito autoral, ela modificou muitos conceitos de terror, do que a galera tava acostumada, enfim. Mas eu acho que muita gente diz que é atemporal, e eu discordo muito disso. Eu acho que não. Ele, beleza, pode divertir as pessoas daqui 100 anos, pode divertir, mas ele é aquele tipo de filme que tem um tom meio datado, sabe? Ele, diferente de Misery. Misery eu acho que é atemporal, porque o ritmo, a trilha sonora, é tudo é fluido, sabe? Nada chama a atenção demais, assim, e simplesmente entrega. Já por conta do Kubrick ser um cara muito autoral, trabalhar muito o senso artístico, a estética do filme, acaba que algumas coisinhas chamam muita atenção, saltam aos olhos, e com o tempo isso acaba ficando um pouco datado, né? O uso das cores, por exemplo, o vermelho jogado na sua cara, enfim, esse tipo de coisa acaba que, na minha opinião, né, vocês que são os especialistas aí, né, mas na minha opinião deixa um pouco datado o filme. Então, enfim, é uma experiência, esse filme é um filme experiência, uma experiência um pouco lenta, demora um pouco pra engrenar e tal, dá pra dar uma dormida, né? Que nem toda experiência é boa. É uma experiência. É diferente de... A Carrie, por exemplo, Carrie veio antes. Veio. A adaptação ali e tudo mais, né? 1000 vezes melhor. Você achou melhor? Ah, que é isso? Eu acho que é um filme... É porque eu acho que é aí que tá a parada. O Kubrick, ele, por ser autoral, ele oferece uma coisa que é distinta. Ele não tem muito que assim, comparativo, sabe? Esse filme é melhor do que esse. Porque ele usa um tom que é muito dele. Tá bom? Eu acho que é isso, né? É isso. Não tem muito o que dizer. Não quer dizer que eu não gosto. Ele é muito diferentão, né? Então, assim, eu com a minha visão de leigo, não estou preparado pra uma coisa tão ruim, assim, que gostam de falar que é bom, né? A galera vai ficar puta. Beleza, meus amigos, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixei o melhor pro final aí pra galerinha ficar me xingando, mas eu não tenho muito o que dizer aí. Enfim, gosto é gosto. Se você adora, e assim, eu respeito. Só acho que você tá errado, mas eu respeito pra caramba. Não quer dizer que eu tô certo, mas tem chance. Mas não quer dizer que você esteja errado também. Enfim, né, meus amigos, a arte é isso. A arte é subjetiva. A arte, ela representa não só a intenção e a imaginação de um grupo de pessoas, né, como também da
da época em que elas viveram, né? Então eu aqui tô assistindo hoje em dia, embora eu já tenha assistido um tempo atrás, mas assistindo hoje em dia, com os padrões de hoje em dia, obviamente eu não vou ter as mesmas opiniões dos críticos que também não gostaram na época que lançou. Enfim, né? Mas, e é isso, então espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, estamos chegando aos 1000, aqui acho que já bateu, hein? Chegamos aos 1000 inscritos? Não Será? sei, eu acho que já chegamos, hein? Quarta-feira? Enfim, se inscrevam no canal e olha só, se você quiser comprar um desses livros mencionados, usa meu link aí, ó, da Amazon, né? Porque daí você vai gastar o mesmo dinheiro, só que você não vai ficar dando dinheiro pra bilionários, você vai dar um pouquinho do dinheiro pra mim, que não sou bilionário, tô precisando de dinheiro. Então me dê um pouquinho do seu dinheiro, que eu vou ficar muito feliz com isso. E acho que é isso, né, amor? Tem algo a dizer? Não. Então beleza, meus amigos, até semana que vem, tchau, tchau.